Existem alguns processos na nossa vida que eu considero fundamentais, mas que eles não são naturais, não são automáticos. Requer uma postura, uma decisão. Por exemplo, a maturidade. Eu não acredito que a maturidade venha com o passar do tempo. A maturidade vem com uma decisão de você aprender com o passar do tempo. Situações que você inevitavelmente passa na tua vida e aquilo pode não representar nada, ou você pode mergulhar e aprender. Com isso você adquire maturidade, uma maneira melhor, uma maneira de enxergar a vida com outros olhos, aprender com seus erros e crescer. Acredito que também parto desse princípio com a questão do autoconhecimento. Esse assunto tão falado hoje, que não é uma exclusividade dos dias de hoje, é dos primórdios da filosofia, conhece a ti mesmo. É uma viagem fundamental, talvez a mais importante da nossa vida, que é viajar para dentro da gente mesmo, para conhecer algumas questões que estão lá dentro reprimidas, guardadas, ou algumas que talvez nunca nem vieram à tona. Gosto muito de usar a expressão abrir as gavetas da alma. Uma metáfora, obviamente, porque a gente abrir aquela gaveta que faz tempo que a gente não mexe, o que tem lá, o que ficou guardado lá que talvez a gente nem lembre. Abrir alguns armários, use a metáfora que você achar melhor, mas é preciso sim fazer essa busca de coisas que estão dentro da gente, até porque elas podem ser a causa de coisas que estão acontecendo com a gente que a gente não gosta, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente responde às demandas da vida, as nossas posturas no nosso dia a dia. E muita gente entra no processo de autoconhecimento e desiste. Exatamente porque ao abrir essas gavetas fica de frente com coisas que condena nos outros. Então você entra no processo de se conhecer e no começo isso é muito legal e de repente você começa a ficar de frente com algumas posturas que você tem, com algumas ideias que você tem e que você condena essas mesmas posturas e ideias nos outros. E aí você precisa entrar no processo de transformação, de abandonar alguns hábitos, de abandonar algumas ideias, e aí que muita gente desiste. Tem uma frase do Freud que diz assim: em cada ser humano existem desejos que não gostariam de comunicar aos outros e desejos que não gostaríamos de confessar a nós mesmos. É bem isso, a gente descobre algumas coisas aqui dentro que nós não queremos falar sobre elas e muito menos falar sobre elas para os outros. Porém, como que a gente faz? A gente passa a vida aqui sem se conhecer, sem saber muita coisa a nosso respeito. Eu sei que o exercício é difícil, mas muito mais difícil do que abrir a gaveta e não gostar é você passar a vida sem jamais se olhar. Então não tenha medo de você mesmo, encare essa luta, por mais difícil que ela seja, porque lá na frente você vai ficar de frente com uma nova pessoa, com novas possibilidades, novos horizontes. O autoconhecimento é um caminho de transformação. Eu postei esses dias aqui no Instagram uma frase mais ou menos assim: quando entrar num processo de autoconhecimento, inicie também o processo de auto-perdão, porque será muito útil. Porque a gente vai precisar se conhecer e ao mesmo tempo se perdoar. É um exercício complicado, mas ele também pode ser encantador, porque no final do processo nós seremos novas pessoas.